Hey, meu nome é Ethan, tenho 27 anos. Até 6 meses atrás, eu era apenas mais um motorista de aplicativo tentando pagar as contas médicas da minha mãe. Então, em uma noite chuvosa, à meia-noite, uma mulher de lenço de seda deslizou para o meu banco de trás e sussurrou: Não tenho dinheiro, mas posso te pagar de outra forma. A chuva batia no meu para-brisa. O perfume dela invadia o carro e pude ver as mãos dela tremendo enquanto me fazia uma oferta que mudaria tudo. Ela me olhou pelo retrovisor e disse: É a primeira vez em anos que alguém fala comigo como se eu fosse uma pessoa e não um papel. Se você está assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários porque ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu tinha 27 anos a primeira vez que Victoria Hale me sussurrou aquelas palavras. De pé na chuva, sob a marquise das torres do portão do rio, a água pingando de seus cabelos escuros no lenço de seda em seus ombros. Não tenho dinheiro, mas posso te pagar de outra forma. As palavras pairaram entre nós como fumaça. Minha mão já estava alcançando a maçaneta da porta do meu sedã, pronto para ir embora. Pronto para considerar aquilo mais uma corrida estranha onde o cartão é recusado e eu fico no prejuízo. Mas algo na voz dela me fez parar. Deixa eu voltar um pouco. Era uma noite de terça-feira em outubro. A chuva caía desde o pôr do sol, transformando as ruas da cidade em espelhos que refletiam todos os letreiros neon e postes de luz. Eu estava dirigindo para o Uber há 8 meses, pegando os turnos da madrugada porque era onde estava o dinheiro. Corridas para o aeroporto, buscar gente em bar, a ocasional corrida para casa vinda do hospital. As contas médicas da minha mãe não iriam se pagar sozinhas. Eu recebi a chamada às 23h47. Para pegar no Terminal B, o aplicativo mostrava uma passageira 5 estrelas chamada Victoria H, o que significava que ela provavelmente não vomitaria no meu banco de trás nem tentaria mudar o destino 3 vezes. Encostei na guia e a vi imediatamente. 40 e poucos anos, imaginei. Elegante daquele jeito que o dinheiro te ensina. Casaco preto, saltos de couro que faziam clique no asfalto molhado. Ela se movia como alguém acostumada a ter portas abertas para ela, mas naquela noite ela abriu a minha sozinha. Torres do Portão do Rio, ela disse enquanto deslizava para o banco de trás. A voz dela era suave, cansada. Por favor, eu conhecia o endereço, um condomínio fechado à beira do rio. O tipo de lugar onde a unidade mais barata provavelmente custava mais do que eu ganharia em 5 anos. Claro, eu disse saindo do terminal. Voo longo? Reunião do conselho em São Paulo. Ela estava olhando pela janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Nada de emocionante. A corrida ficou silenciosa depois disso. Deixei minha música baixa. Alguma playlist de piano que parecia acalmar a maioria dos passageiros. Os limpadores batiam. Um ritmo constante no para-brisa. Ela cochilou em algum ponto da rodovia, e eu a via em vislumbres pelo retrovisor. Havia algo de tranquilo no rosto dela quando dormia, algo que a fazia parecer mais jovem. Chegamos às torres do Portão do Rio às 00h23. O prédio se erguia da escuridão como um monumento de vidro e aço. Até o hall de entrada era intimidante, tudo em mármore e detalhes dourados e um balcão de concierge que provavelmente custava mais que o meu carro. Foi quando ela começou a procurar na bolsa. Ah, não! A voz dela era quase um sussurro. Ah, não, não, não! Virei-me. Tudo bem? Ela estava passando por cada bolso, cada compartimento. Seus movimentos estavam ficando mais frenéticos. Minha carteira de cartões. Devo ter deixado no quarto do hotel ou no aeroporto. Eu não consigo. Ela me olhou e vi algo que reconheci. Aquele tipo específico de pânico que surge quando você percebe que não pode pagar por algo que já recebeu. Está tudo bem, eu disse. Essas coisas acontecem. Posso cancelar a corrida no aplicativo. Marcar como? Não. Ela estava olhando para as mãos. Não, não é isso.
Não posso ter uma corrida cancelada na minha conta. Não hoje à noite. Não com todo o resto. Eu não sabia o que ela queria dizer com todo o resto, mas o jeito que ela falou me fez querer ajudar. Olha, eu disse, a corrida deu R$ 28. Eu assumo esse custo. Não se preocupe com isso. Ela então me olhou. Me olhou de verdade. Os olhos eram escuros, quase pretos na luz fraca do painel. Você faria isso por uma estranha? Pessoas já fizeram coisas mais estranhas. Ela ficou quieta por um longo momento. A chuva continuava caindo. O contador da corrida no meu aplicativo continuava rodando, embora eu já tivesse decidido cancelar. Tenho uma ideia melhor, ela disse finalmente. Eu faço parte do conselho de 3 ONGs diferentes. Tenho contatos. Eu poderia. Eu poderia te contratar em regime fixo, como meu motorista particular. Tudo seria legítimo, registrado pelo aplicativo. Você teria uma renda fixa, gorjetas generosas e eu teria transporte confiável sem ter que explicar ao meu. Ela fez uma pausa. Sem ter que explicar nada a ninguém. Senti algo mudar no ar entre nós, algo que não tinha nada a ver com dinheiro. Que tipo de contrato fixo? Corridas agendadas, reuniões de conselho, eventos beneficentes, buscas na escola para minha filha, talvez alguns compromissos à noite, sempre registrado, sempre profissional. Mas eu precisaria de discrição absoluta. O jeito que ela disse discrição fez meu coração disparar, porque ela ficou quieta de novo. Quando falou, a voz estava ainda mais suave que antes. Porque você se ofereceu para assumir o custo da corrida, sem pedir nada em troca. Porque você não me fez sentir constrangida por não ter meu cartão. Porque. Ela hesitou. Porque. O quê? Porque você parece alguém que entende limites. Pensei nas contas médicas da minha mãe. Pensei na avaliação 5 estrelas que trabalhei 8 meses para construir. Pensei na mulher no meu banco de trás que estava me oferecendo trabalho fixo e me olhando como se eu fosse a resposta a uma oração. Tudo vai pelo aplicativo, eu disse. Cada corrida é registrada. Minha câmera de painel grava vídeo e áudio para segurança, sua e minha. E se seu marido ou qualquer outra pessoa tiver um problema com o acordo, encerramos imediatamente, sem perguntas. Ela assentiu. Fechado. E você precisa entender outra coisa. Virei-me para encará-la completamente. Não sou um motorista particular. Não sou seu empregado. Sou um motorista que está disponível quando você precisa de uma corrida. No momento em que este acordo se tornar qualquer coisa além de transporte profissional, acabou. Eu entendo. Mas, mesmo enquanto ela dizia isso, percebi algo em seus olhos. Algo que me fez pensar que nós dois estávamos mentindo para nós mesmos sobre o que aquilo se tornaria. Ótimo, eu disse. Então temos um acordo. Ela alcançou a bolsa e tirou o telefone. Vou agendar uma corrida de teste para amanhã à tarde. Pega às 2h15 na padaria da Lucille na rua Augusta. Consegue? Estarei lá. Ela abriu a porta do carro, então pausou. Obrigada, ela disse, por hoje à noite, por tudo isso. Não me agradeça ainda, eu disse. Ainda não vimos no que isso vai dar. Ela sorriu então. O primeiro sorriso de verdade que eu tinha visto dela a noite toda. A propósito, sou Victoria, Victoria Hale. Ethan, Ethan Cole. Bem, Ethan Cole, te vejo amanhã às 2h15. Ela fechou a porta e caminhou em direção ao prédio. Eu a observei desaparecer no hall de mármore. Ouvi o sino do elevador ecoar pelas paredes de vidro. Então, fiquei ali por mais 5 minutos, motor ligado, limpadores ainda batendo em seu ritmo constante. Eu não tinha ideia do que acabara de concordar, mas dirigi para casa naquela noite com uma sensação no peito que eu não conseguia nomear. Algo entre excitação e pavor. Algo que parecia estar na beira de um precipício,
olhando para a água profunda, tentando decidir se pulava. Na tarde seguinte, estacionei em frente à padaria da Lucille, às 14h10. Victoria já estava lá, esperando sob a marquise. Ela usava jeans e um suéter creme, os cabelos presos em um rabo de cavalo simples. Ela parecia normal, acessível, nada como a elegante estranha que havia sentado no meu banco de trás na noite anterior. Pontual, ela disse, enquanto deslizava para o banco do passageiro. Gosto disso. Para onde? Colégio Westfield. É a escola da minha filha. A saída é às 3h30, mas gosto de chegar cedo. Eu conhecia o Colégio Westfield, escola particular, de famílias tradicionais, o tipo de lugar onde a mensalidade custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Saí da guia e segui para o oeste. Há quanto tempo você dirige? Ela perguntou. 8 meses, desde que minha mãe ficou doente e as contas começaram a se acumular. Eu não pretendia compartilhar essa última parte. Algo em Victoria me fazia querer ser honesto. Sinto muito, ela disse. Deve ser difícil. É o que é. Dirigimos em um silêncio confortável por alguns minutos. Ela tarareou a melodia de piano, a voz suave e melódica. Eu me vi ajustando minha rota preferida para evitar obras, pegando o caminho panorâmico ao longo do rio. Você tem uma voz bonita, eu disse. Obrigada. Eu cantava na faculdade, antes que a vida tomasse outro rumo. Que tipo de vida? Ela ficou quieta por um momento. O tipo que paga por escolas particulares e galas beneficentes e casas com halls de mármore. Havia algo amargo na voz dela quando disse isso. Algo que me fez olhá-la pelo retrovisor. Você se arrepende? Alguns dias, ela disse. Então, mais suave. Na maioria dos dias. Chegamos ao colégio Westfield às 15h15. O estacionamento estava cheio de carros de luxo e SUVs, pais com roupas de grife checando seus telefones enquanto esperavam. De repente, me senti consciente do meu sedã de 10 anos, do pequeno rasgo no banco do passageiro, do aromatizante pendurado no retrovisor. Você pode esperar aqui, Victoria disse. Volto com a Lily em 15 minutos. Lily? Minha filha. Ela tem 16 anos, esperta como uma navalha e teimosa em dobro. Ela saiu e caminhou em direção à escola. Eu a observei navegar pela multidão de outros pais. Alguns a cumprimentaram com beijinhos no ar e sorrisos brilhantes. Outros apenas a sentiram educadamente, mas notei como ela se mantinha à parte de todos eles, como se estivesse lá, mas não realmente presente. Às 15h32, ela voltou com uma adolescente que tinha os cabelos escuros e os olhos atentos da mãe. Lily Hale parecia o tipo de garota que não perdia nada. Lily, este é Ethan, Victoria disse enquanto entravam no carro. Ele vai estar ajudando com o transporte enquanto as coisas estão ocupadas. Lily assentiu educadamente, mas apeguei-me estudando pelo retrovisor. Não hostil, não amigável, apenas calculista. Como foi a escola? Victoria perguntou. Normal. A professora Peterson passou outro ensaio sobre orgulho e preconceito, algo sobre classe e mobilidade social. Vi Victoria enrijecer ligeiramente na minha visão periférica. Parece emocionante, Victoria disse, mas a voz dela havia mudado. Tornara-se mais cautelosa. Estávamos na metade do caminho para casa quando o telefone de Victoria tocou. O identificador de chamadas mostrava Marcos H., o marido dela, presumi. Oi, querido. Ela atendeu, e a voz dela se transformou inteira. Ficou mais brilhante, mais animada, mais perfeita. Só pegando a Lily. Sim, Ethan é nosso novo motorista. Está tudo bem. Te vejo às 7. Ela desligou e o brilho imediatamente esvaiu da voz dela. Pelo retrovisor, observei Lily observar a mãe. A expressão da garota era ilegível. Chegamos às torres do portão do rio às 16h10, quando Lily saiu.
Ela parou na minha janela. Obrigada pela carona, ela disse. Foi simples, educado, mas havia algo em seus olhos que parecia um aviso, ou talvez uma permissão. Eu não conseguia dizer qual. Depois que Lily desapareceu no prédio, Victoria se moveu para o banco do passageiro da frente. Como me saí? Eu perguntei. Perfeito, ela disse. Você foi perfeito. O jeito que ela disse isso fez meu peito apertar. Amanhã na mesma hora? Na verdade, ela estava olhando para o telefone. Tem uma reunião do conselho hoje à noite, no centro. Você poderia me pegar às 7h30? Claro, foi o que combinamos. Mas, enquanto ela saía do carro, a peguei olhando para trás, para mim, através da janela. Havia algo na expressão dela que não tinha nada a ver com arranjos profissionais de transporte. Naquela noite, eu a peguei na entrada lateral das torres do portão do rio. Ela usava um vestido preto e saltos, o cabelo preso em um coque elegante. Ela parecia pertencer às páginas de uma revista. O Fairmont, ela disse, enquanto se ajeitava no banco de trás. Centro. A viagem foi mais longa desta vez, pelo coração da cidade. Eu me vi observando-a pelo retrovisor mais do que deveria. O jeito que ela tocava distraidamente o lenço de seda em seu pescoço. O jeito que ela olhava pela janela como se estivesse tentando memorizar as luzes que passavam. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse enquanto nos aproximávamos do centro. Claro! Você já sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Como se você tivesse acordado um dia e tudo ao seu redor pertencesse a uma pessoa diferente? Pensei nisso. Às vezes, principalmente quando estou dirigindo por bairros como o seu, como se estivesse visitando um mundo que nunca foi feito para pessoas como eu. Pessoas como você? Classe trabalhadora, sem diploma universitário, sem patrimônio familiar. Ela ficou quieta por um longo momento. O engraçado é que eu me sinto da mesma forma, embora supostamente seja o meu mundo. Havia algo cru na voz dela, algo que me fez querer encostar o carro e realmente olhá-la. Por quê? Eu perguntei. Porque eu não escolhi nada disso. Eu simplesmente caí nisso. Casei com a pessoa certa, disse as coisas certas, usei as roupas certas. E 20 anos depois, não consigo me lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Chegamos ao Fairmont. O manobrista já estava vindo em direção ao meu carro. Quanto tempo dura a reunião? Eu perguntei. 2 horas, talvez 3. Vou esperar. Ela parou com a mão na maçaneta da porta. Você não precisa fazer isso. Sim, preciso. Isso faz parte do acordo, lembra? Sou seu motorista para a noite, não apenas uma corrida para o hotel. Ela me olhou pelo retrovisor e, por um momento, a distância cuidadosa entre nós pareceu diminuir. Obrigada, Ethan. O jeito que ela disse meu nome fez algo vibrar no meu peito. Eu a observei entrar no hotel, toda graça e propósito. Então, encontrei uma vaga de estacionamento do outro lado da rua e me acomodei para esperar. Eu tinha um livro no porta-luvas, algo que comecei a ler durante longas esperas em aeroportos para pegar passageiros, mas não conseguia me concentrar nas palavras. Eu continuava pensando na conversa que acabávamos de ter, na tristeza em sua voz quando falava sobre viver a vida de outra pessoa. 2 horas e meia depois, ela saiu do hotel parecendo exausta. Sua compostura perfeita havia se desfeito nas bordas. Ela entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Como foi? Eu perguntei. Terrível. Um dos outros membros do conselho, ela disse algo sobre caridade ser performática para pessoas como eu, pessoas que nunca realmente tiveram dificuldades. Isso é balela. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Victoria levantou a cabeça surpresa. Desculpe, eu disse. É que você não me parece performática. Você não me conhece muito bem.
Eu te conheço o suficiente para ver que você realmente se importa com o trabalho que faz. Eu te conheço o suficiente para ver que você não está feliz com a vida que leva. E eu te conheço o suficiente para ver que você é uma das pessoas mais gentis que já transportei. Ela ficou quieta por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz estava embargada. Você poderia dirigir pela beira do rio por alguns minutos? Preciso clarear a cabeça antes de ir para casa. Claro, dirigi até o mirante onde as luzes da cidade se refletiam na água escura. A chuva havia começado de novo, gotas suaves no para-brisa. Desliguei o motor, mas deixei o aquecedor ligado. Ethan, ela disse suavemente. Sim, você poderia desligar a gravação de áudio da sua câmera de painel? Só por alguns minutos. Eu sei que não é o protocolo, mas. Hesitei. A câmera era para a proteção de ambos, mas algo na voz dela me fez estender a mão e apertar o botão. Áudio desligado, eu disse em voz alta para o registro do vídeo. Privacidade solicitada pela passageira. Foi quando ela começou a chorar. Não soluços dramáticos ou lágrimas teatrais, apenas um choro silencioso do tipo que vem de algum lugar profundo e quebrado. Eu me virei no banco e a vi com o rosto entre as mãos, os ombros tremendo. Ei, eu disse suavemente. Ei, está tudo bem. Eu não pensei nisso. Apenas saí do banco do motorista e deslizei para o banco de trás, ao lado dela. Não muito perto, mas perto o suficiente para que ela sentisse que eu estava ali. Me desculpe, ela sussurrou. Isso é tão pouco profissional. Você deve pensar que sou. Eu acho que você é humana, eu disse. Eu acho que você teve uma noite difícil e precisava chorar por isso. Não há nada de errado nisso. Ela então me olhou, os olhos avermelhados, mas de alguma forma mais bonitos do que antes. Ninguém me diz isso há anos, ela disse, que está tudo bem em ser humano. Sem pensar, estendi a mão e toquei a testa dela com a minha. Apenas um toque, suave, pele na pele, nada mais, mas, naquele momento, pareceu a coisa mais íntima que eu já tinha feito. Ficamos assim por talvez 30 segundos. Tempo suficiente para eu sentir o perfume dela, algo floral e caro. Tempo suficiente para eu sentir o calor da respiração dela contra o meu rosto. Tempo suficiente para nós dois percebermos que havíamos cruzado uma linha que não poderíamos descruzar. Eu me afastei primeiro. Devo ligar o áudio de volta, eu disse. Ela assentiu, enxugando os olhos com um lenço da bolsa. Voltei para o banco do motorista e apertei o botão. Gravação de áudio retomada, eu disse, retornando à rota. A viagem de volta às torres do Portão do Rio foi silenciosa, mas era um tipo diferente de silêncio do que antes, carregado, elétrico, cheio de coisas que nenhum de nós estava pronto para dizer. Quando chegamos ao prédio dela, ela não saiu imediatamente. Amanhã? Ela perguntou. Amanhã, eu concordei. Ela parou com a mão na porta. Ethan? Sim? Obrigada. Por hoje à noite. Por tudo isso. Não me agradeça ainda, eu disse, ecoando o que eu havia dito a ela na noite anterior. Ainda não sabemos no que isso vai dar. Mas, mesmo enquanto eu dizia isso, acho que nós dois sabíamos exatamente como aquilo iria acontecer. Ela saiu do carro e caminhou em direção ao prédio. Eu a observei até ela desaparecer no elevador. Então, fiquei ali por mais alguns minutos, motor ligado, tentando processar o que acabara de acontecer. Em 24 horas, Victoria Hale havia passado de uma estranha que não podia pagar a corrida para alguém em quem eu não conseguia parar de pensar. Alguém que me fazia querer ser melhor do que eu era. Alguém que me olhava como se eu fosse a resposta para uma pergunta que ela vinha fazendo a vida toda. Dirigi para casa naquela noite sabendo que estava em apuros. O bom tipo de apuros e o tipo perigoso, tudo ao mesmo tempo. Porque, em algum lugar entre a busca no aeroporto e o mirante do rio,
Isso havia parado de ser sobre dinheiro. E nós dois sabíamos disso. Na manhã seguinte, acordei com o perfume de Victoria ainda na minha memória e a sensação da testa dela contra a minha gravada na minha pele. Eu quase não dormi. Toda vez que fechava os olhos, a via chorando no meu banco de trás, ouvia o jeito que ela havia dito meu nome como se significasse algo. Eu estava em apuros. Apuros de verdade. Meu telefone vibrou às 7h12, uma mensagem no aplicativo do Uber. Café mais cedo? Padaria da Lucille, 7h30? Fiquei olhando a mensagem por um minuto inteiro antes de digitar de volta. Estarei lá. Eu a encontrei esperando em frente à padaria com 2 copos de papel e uma pequena sacola que cheirava a croissants frescos. Ela usava jeans de novo, um suéter cinza macio, os cabelos soltos sobre os ombros. Na luz da manhã, ela parecia mais jovem, mais como alguém que eu poderia ter conhecido na faculdade em vez de alguém que vivia em uma torre de mármore. Oferta de paz, ela disse enquanto entrava no banco do passageiro, me entregando um dos copos. Por ontem à noite, sei que cruzei alguns limites profissionais. Nós dois cruzamos. Ela desembrulhou um croissant e o partiu ao meio, oferecendo-me uma parte. Então, o que fazemos sobre isso? Dei um gole no café. Estava perfeito, escuro, forte, exatamente como eu gostava, embora nunca tivesse dito a ela. Estabelecemos limites melhores, eu disse. Regras claras que ambos entendemos. Como o quê? Eu havia pensado nisso a noite toda. Todas as coletas registradas no aplicativo. O áudio da câmera de painel permanece ligado, a menos que você solicite privacidade especificamente, e eu o registre verbalmente para o vídeo, sem conversas pessoais que borrem a linha entre o profissional e seja lá o que foi aquilo ontem à noite. Ela ficou quieta, rasgando sua metade do croissant em pequenos pedaços. O que mais? Ela perguntou. Se seu marido ou qualquer outra pessoa ficar desconfiado, encerramos o acordo imediatamente, sem perguntas, sem explicações necessárias. Sua família vem em primeiro lugar. E quanto a favores pessoais, esperar durante reuniões, dirigir para lugares que não são exatamente destinos? Desde que o aplicativo esteja rodando e tudo permaneça profissional. Ela me olhou por cima da xícara de café. Defina profissional. Sem toques. Nada de conversas pessoais de madrugada, a menos que sejam sobre o serviço de transporte. Nada de. Eu lutei para encontrar as palavras. Nada de momentos como o do rio. Mesmo enquanto dizia isso, senti um aperto no peito, porque aquele momento no rio tinha sido a coisa mais real que eu havia vivido em meses. Combinado, ela disse baixinho. Embora eu queira que você saiba, não me arrependo da noite passada, do que aconteceu. Victoria, eu sei que não podemos. Só estou dizendo que não me arrependo. Terminamos nosso café em silêncio, observando os primeiros passageiros se apressarem pelas vitrines da padaria. Finalmente, ela amassou o saco vazio e me olhou seriamente. Preciso te contar algo sobre a minha vida, ela disse, para você entender onde está se metendo. Certo, meu marido, Marcos, é cuidadoso, com a imagem, com a reputação, com as aparências para os clientes e colegas. Eu não sou apenas a esposa dele, sou parte do negócio, os trabalhos beneficentes, as conexões sociais, o jeito que me apresento, tudo isso reflete nele. Eu entendo. E minha filha, Lily, é inteligente. Inteligente demais. Ela percebe as coisas, mudanças na rotina, gente nova, o jeito que eu fico quando estou estressada ou chateada. O que você está dizendo? Estou dizendo que esse nosso esquema, eu e você, tem que ser invisível, perfeito, porque se não for, não afeta só a mim, afeta a minha família. Assenti. Entendi. Entendeu mesmo? Porque não se trata apenas de manter as coisas profissionais, Ethan. Trata-se de entender que eu tenho 20.
Anos de uma vida cuidadosamente construída que pode desmoronar se alguém achar que tem algo de inadequado rolando entre a gente. O peso do que ela dizia me cobriu como um casaco pesado. Talvez devêssemos parar por aqui, eu disse, antes que complique. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando me olhou, havia algo desesperado nos olhos dela. Não quero parar, ela disse. É a primeira vez em anos que alguém conversa comigo como uma pessoa e não como um papel. A primeira vez que alguém me ouve quando eu falo, em vez de só esperar a vez de falar. Victoria. Eu sei que é egoísmo. Sei que é pedir demais, mas poderíamos tentar? Poderíamos ver se conseguimos fazer isso funcionar dentro dos limites que acabamos de estabelecer? Eu deveria ter dito não. Cada parte racional do meu cérebro gritava que aquilo era um erro, mas quando a olhei de verdade, vi algo que me deu uma dor no peito. Solidão. Daquele tipo que vem quando você está cercado de pessoas que amam a ideia de você, mas não te veem de verdade. Podemos tentar, eu disse, mas no momento em que virar problema para a sua família, a gente para. Não importa o que a gente sinta um pelo outro. Combinado. Selamos o acordo com um aperto de mãos. A palma da mão dela era macia, quente, e ela segurou um pouco mais do que o necessário. Então, ela disse, retirando a mão e checando o celular. Tenho uma reunião do conselho da instituição beneficente às 10. Pode me deixar no centro comunitário Riverside? Claro, mas enquanto dirigíamos pela cidade, eu não conseguia parar de pensar no aperto de mãos, em como os dedos dela tinham demorado nos meus, em como tínhamos acabado de prometer manter limites profissionais, sabendo que já havíamos cruzado linhas que não podiam ser descruzadas. O centro comunitário ficava no bairro da Nora Park, vizinha da Victoria e membro da mesma associação de moradores. Eu havia descoberto isso ao escutar uma conversa telefônica sem querer no dia anterior. Enquanto nos aproximávamos do prédio, vi uma mulher de roupa de yoga regando as plantas na varanda da frente. Ela levantou a cabeça quando meu sedã se aproximou, sua expressão se iluminando de interesse. Aquela é a Nora, Victoria disse baixinho. Sorriso amigável, mas ela percebe tudo. Dito e feito, Nora acenou com entusiasmo enquanto Victoria saía do carro. Mesmo de longe, eu podia vê-la absorvendo os detalhes, a hora do dia, o fato de Victoria estar chegando de Uber em vez do próprio carro, o jeito que Victoria se movimentava com familiaridade tranquila ao redor do meu veículo. Vê, Nora chamou. Manhã agitada? Reunião do conselho. Victoria respondeu com um sorriso que parecia perfeitamente natural, mas soava ensaiado. Você sabe como é. Claro. Vai precisar de carona de volta ou. A pergunta ficou suspensa no ar como uma linha de pesca. Eu me viro, Victoria disse. Te vejo na reunião da Associação de Moradores na Quinta? Não perderia por nada. Enquanto Victoria desaparecia no centro comunitário, Nora permaneceu na varanda por mais um minuto, seu olhar seguindo meu carro enquanto eu partia. Tive a nítida sensação de que ela estava memorizando minha placa. 2 horas depois, recebi uma mensagem de texto. Reunião está se estendendo. Poderia esperar? Sei que não é o ideal. Eu estava parado em uma cafeteria a 6 quadras dali, lendo a mesma página do meu livro pela terceira vez, porque não conseguia me concentrar. Sem problemas, leve o tempo que precisar. Mais 1 hora se passou antes que ela emergisse do prédio, com ares de exausta. Desta vez, ela entrou no banco de trás em vez do da frente, mantendo distância, percebi. Limites profissionais. Como foi? Perguntei enquanto partíamos do meio-fio. Política, ela disse com um suspiro. Sempre política. 3 membros do conselho diferentes com 3 agendas diferentes, e de alguma forma eu devo encontrar um meio-termo que deixe todo mundo feliz. Parece frustrante. É, mas também é.
Ela fez uma pausa. Também é o único lugar onde sinto que estou fazendo algo que importa, algo real. Encontrei os olhos dela no retrovisor. Importa porque você faz importar. Ela ficou em silêncio pelo resto do caminho para casa. Mas quando paramos na entrada lateral das torres Riverside Gate, havíamos concordado sem palavras em evitar o lobby principal onde o concierge poderia notar. Ela não saiu imediatamente. Ethan? Sim. Obrigada. Por esperar. Por entender que às vezes as coisas demoram mais do que o planejado. Foi o que combinamos. Eu sei, mas ainda assim, obrigada. Naquela tarde, era a hora de buscar a Lily na escola. Victoria escolheu sentar no banco do passageiro da frente desta vez e entramos em um ritmo fácil. Ela cantarolava junto com a música de piano de novo, apontando atalhos e me contando histórias sobre os bairros por onde passávamos. Aquela casa ali, ela disse, gesticulando para um casarão antigo com um jardim meio abandonado, pertencia a uma mulher que colecionava máquinas de escrever antigas. Ela tinha mais de 200 delas. Quando ela morreu, o sobrinho vendeu todas em um bazar por R$ 5 cada. Isso é um crime. Foi o que eu pensei. Comprei 12 delas. Você escreve? Eu escrevia antes. Ela gesticulou vagamente. Antes que a vida atrapalhasse. Que tipo de escrita? Histórias. Nada demais. Apenas histórias sobre pessoas que se sentiam presas em suas vidas e encontravam formas de se sentir livres de novo. Havia algo melancólico na voz dela que me fez querer fazer mais perguntas, mas já estávamos entrando na fila de embarque e desembarque da Academia Westfield. Lily apareceu às 15h32 em ponto, se movendo pela multidão de pais e carros de luxo com a confiança tranquila de alguém que havia navegado por esse mundo a vida inteira. Mas quando ela entrou no banco de trás, notei-a me observando de novo, pelo retrovisor. Como foi a escola? Victoria perguntou. Bem, estamos lendo Gatsby na aula de literatura. A professora Morrison quer que a gente escreva uma redação sobre o sonho americano. Qual é a sua tese? Que o sonho americano é só mais uma forma de dizer que algumas pessoas têm a chance de ser felizes e outras só de assistir. Victoria se virou para olhar a filha, as sobrancelhas arqueadas. Isso é bem cínico para 16 anos. É errado? Victoria ficou em silêncio por um momento. Não, ela disse finalmente. Não é errado, mas também não é a verdade inteira. Qual é a verdade inteira? A verdade é que às vezes as pessoas que parecem mais felizes são as que também estão assistindo. Senti o peso daquele comentário pairar sobre o carro. No espelho, vi a expressão de Lily suavizar um pouco enquanto ela olhava para a mãe. Estávamos quase chegando às torres Riverside Gate, quando o celular de Victoria tocou. Marcos de novo. Oi, querido. Ela atendeu, e lá estava a transformação de novo. O brilho, a animação, a voz de esposa perfeita. Acabando de buscar a Lily. Sim, o Ethan está se saindo maravilhosamente. Jantar às 7? Claro. Te amo também. Ela desligou e o brilho imediatamente desapareceu. Observei Lily assistir a essa transformação, seu rosto jovem, sério e conhecedor. O pai vai trazer clientes para o jantar. Victoria disse a Lily. Os Henderson, da empresa. Então, comportamento exemplar. Eu sei. Enquanto parávamos no prédio, Lily demorou um momento depois que a mãe saiu. Obrigada pela carona, ela me disse. Simples, educada, mas então ela acrescentou baixinho. Ela fica mais feliz quando anda com você. Antes que eu pudesse responder, ela já havia saído do carro e caminhava em direção à entrada com a mãe. Fiquei ali por um minuto, motor ligado, pensando no que Lily havia dito. Nas implicações de uma adolescente de 16 anos, notar que a mãe parecia mais feliz quando estava com o motorista dela. Naquela noite, Victoria me mandou uma mensagem às 18h45.
Mudança de planos. Preciso de uma carona às 20h30. Gala no centro. Desculpe o aviso de última hora. Sem problemas. Entrada principal ou lateral? Lateral. Sempre lateral. Às 20h30, ela emergiu da entrada lateral usando um vestido de noite preto que a fazia parecer ter saído de um filme clássico. O cabelo estava preso, diamantes brilhavam em seu pescoço e ela se movia com a graça ensaiada de alguém que havia comparecido a 1000 eventos semelhantes. Você está linda, eu disse, enquanto ela entrava no banco de trás. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Victoria fez uma pausa, a mão no cinto de segurança. Obrigada, ela disse baixinho. O Marcos vai me encontrar lá. Jantar de negócios antes. Eu entendi. Ele chegaria separadamente, provavelmente com colegas. Ela chegaria de forma independente, a esposa perfeita da alta sociedade fazendo sua grande entrada. A gala era no Fairmont de novo, o mesmo hotel onde sua reunião do conselho havia sido. Mas desta vez, a entrada estava forrada de fotógrafos e repórteres, equipes de TV locais filmando a chegada da elite social da cidade. Vou precisar de umas 3 horas, ela disse enquanto parávamos na área do manobrista. Estarei aqui. Observei-a entrar no hotel, cheia de confiança e elegância. Um fotógrafo bateu uma foto dela enquanto ela pausava na porta, sorrindo graciosamente antes de desaparecer lá dentro. Mas eu a observava há tempo suficiente para reconhecer a diferença entre seu sorriso público e seu sorriso verdadeiro. Esta era, sem dúvida, a versão pública. 3 horas depois, ela emergiu com ares de exausta. O sorriso havia sumido, sua compostura perfeita levemente trincada nas bordas. Ela entrou no banco de trás sem falar. Como foi? Perguntei enquanto partíamos do hotel. Exaustivo. 200 pessoas em uma sala, e eu tive a mesma conversa 50 vezes. Que conversa? Ah, o de sempre. Como o trabalho de caridade é maravilhoso, como a comunidade tem sorte de ter pessoas como Marcos e eu, como somos abençoados por poder retribuir. Ela esfregou as têmporas. Às vezes, sinto-me como uma gravação que alguém fica repetindo. Isso soa solitário. Ela me olhou no retrovisor. É, mesmo quando estou cercada de pessoas, é a sensação mais solitária do mundo. Dirigimos em silêncio por um tempo pelas ruas silenciosas da cidade noturna. Finalmente, Victoria falou de novo. Poderíamos. Poderíamos passar pelo rio de novo? Só por alguns minutos? Minhas mãos apertaram o volante. Tínhamos concordado em limites profissionais. Nada de conversas pessoais, nada de momentos como os da outra noite. Mas quando a olhei no espelho e vi a exaustão em seus olhos, a máscara cuidadosa que ela usava em público completamente caída, não consegui dizer não. Claro, dirigi até o mesmo mirante, o mesmo local onde havíamos sentado 2 noites antes. As luzes da cidade se refletiam na água escura e o silêncio entre nós parecia confortável, em vez de constrangedor. Ethan, ela disse depois de alguns minutos. Sim. Você já se pergunta como teria sido sua vida se tivesse feito escolhas diferentes? Pensei sobre isso. Às vezes, mas tento não gastar muito tempo nisso. Não dá para mudar o passado. E se você pudesse, o que mudaria? Eu teria convencido minha mãe a procurar um médico mais cedo, antes que o câncer se espalhasse. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Sinto muito. Eu não sabia que era câncer. Estágio 3, quando descobriram. Ela está respondendo bem ao tratamento, mas as contas. Dei de ombros. É por isso que dirijo à noite. Por isso me interessei tanto pelo seu esquema. E quanto ao futuro? Como você quer que ele seja? Sinceramente, não sei. Eu costumava pensar que tinha tudo planejado: faculdade, carreira, casa em um bom bairro, esposa e filhos. Mas agora estou vivendo um dia de cada vez. Isso parece libertador.
E você? O que mudaria? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não ia responder. Eu teria sido mais corajosa, ela disse finalmente. Eu teria assumido mais riscos, dito o que eu realmente pensava, em vez do que as pessoas queriam ouvir. Eu teria. Ela se calou. Você teria o quê? Eu teria me lembrado de quem eu era antes de me tornar quem todo mundo precisava que eu fosse. Havia algo cru na voz dela, algo que me fez querer virar e olhar para ela de verdade. Mas mantive meus olhos na água, minhas mãos no volante. Não é tarde demais, eu disse. Não é? Tenho 44 anos, Ethan. Tenho uma filha que depende de mim, um marido cuja carreira está atrelada à minha reputação, uma vida inteira construída em cima de expectativas e obrigações. Como você recomeça quando está tão longe no caminho errado? Talvez você não recomece. Talvez você só comece a ser honesta sobre quem você é agora. Ela riu, mas não foi um som feliz. E quem sou eu agora? Pensei sobre isso cuidadosamente antes de responder. Você é alguém que se importa profundamente em ajudar os outros, mesmo quando a política te frustra. Você é alguém que coloca a família em primeiro lugar, mesmo quando isso te custa pessoalmente. Você é alguém que é gentil com estranhos, nota pequenos detalhes e cantarola junto com música de piano quando acha que ninguém está ouvindo. Fiz uma pausa, então adicionei baixinho. Você é alguém que merece ser feliz. Quando olhei no retrovisor, vi lágrimas nos olhos dela de novo. Ninguém me diz isso há muito tempo, ela sussurrou. Então, você está passando tempo com as pessoas erradas. Sentamos ali por mais alguns minutos, sem conversar, apenas existindo. O silêncio parecia sagrado de alguma forma, como se estivéssemos ambos prendendo a respiração, com medo de quebrar qualquer feitiço que tivesse se instalado sobre nós. Finalmente, Victoria se endireitou e checou o celular. Preciso ir para casa, ela disse. Marcos vai voltar do jantar de negócios logo. Claro. Liguei o motor e parti do mirante. Enquanto dirigíamos pelas ruas silenciosas em direção às torres Riverside Gate, me peguei memorizando detalhes. O jeito que os postes de luz projetavam sombras no rosto dela, o jeito que ela tocava distraidamente o lenço de seda em seus ombros, o jeito que ela olhava pela janela como se estivesse tentando segurar aquele momento. Quando paramos na entrada lateral, ela não saiu imediatamente. Amanhã no mesmo horário? Ela perguntou. Para buscar a Lily? Estarei lá. Ela fez uma pausa com a mão na maçaneta da porta. Ethan? Sim. Obrigada. Por ouvir. Por. Por me enxergar. Antes que eu pudesse responder, ela já havia saído do carro e caminhava em direção ao prédio. Eu a observei até que ela desaparecesse no elevador, então fiquei ali por mais um minuto pensando no que ela havia dito. Por me enxergar. Como se ser enxergada fosse algo raro e precioso em sua vida. Como se a maioria das pessoas olhasse para ela e visse apenas o que queriam ver: a esposa perfeita, a filantropa dedicada, a mulher da alta sociedade com os diamantes e os vestidos de noite. Eu dirigi para casa naquela noite com um pensamento perigoso se enraizando na minha mente. E se a pessoa que Victoria realmente era, aquela que cantarolava junto com música de piano e se preocupava com máquinas de escrever sendo vendidas por R$ 5 e queria ser mais corajosa, e se essa pessoa fosse alguém por quem eu poderia me apaixonar? E se eu já estava no meio do caminho? Na semana seguinte à nossa segunda conversa no Rio, algo mudou. Victoria começou a me mandar mensagens mais cedo de manhã, marcando corridas que não eram estritamente necessárias. Uma ida à feira orgânica que ficava a 3 quadras de outro mercado, uma carona de uma cafeteria quando ela tinha uma cafeteira perfeitamente boa em casa. Eu deveria ter dito algo. Deveria ter nos lembrado dos limites profissionais que tínhamos combinado. Em vez disso, eu apareci todas as vezes. Foi durante uma dessas corridas desnecessárias que Nora Park deu o bote.
Victoria havia me pedido para levá-la a uma boutique no centro. Algo sobre precisar de um vestido para um leilão beneficente futuro. Estávamos conversando sobre livros, sobre as histórias que ela costumava escrever, quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Dei uma olhada enquanto estava parado num semáforo vermelho. Era uma foto. Uma silhueta da Victoria entrando no meu carro na noite anterior, depois da gala. O registro de horário mostrava 23h47. Abaixo da foto, apenas 4 palavras: horário estranho para caridade. Meu sangue gelou. Está tudo bem? Victoria perguntou do banco do passageiro. Entreguei meu celular a ela sem uma palavra. Observei o rosto dela ficar pálido enquanto encarava a imagem. Nora. Ela sussurrou. O que a gente faz? Victoria ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a foto. Quando finalmente falou, sua voz estava cuidadosamente controlada. Nada. Não fazemos nada. Se a gente reagir, damos poder a ela. Se ignorarmos. Ela me devolveu o celular. Talvez ela só esteja pescando, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos, o jeito que suas mãos tremeram levemente enquanto ela ajeitava o lenço. Talvez devêssemos acalmar as coisas um pouco, eu disse. Só até que. Não. A palavra saiu mais áspera do que o pretendido. Ela suavizou o tom. Não, isso seria admitir culpa. Não fizemos nada de errado, Ethan. Você é meu motorista. Eu te pago por serviços de transporte. Só isso. O semáforo ficou verde. Dirigi em direção à boutique, mas algo havia mudado no ar entre nós. O conforto fácil que tínhamos construído nas últimas semanas se tornou, de repente, frágil. Victoria, eu disse cuidadosamente, se esse esquema está colocando sua família em risco, não, está. Mas ela estava olhando pela janela enquanto dizia isso. Não para mim. É só a Nora sendo a Nora. Ela vive de fofoca e drama. Se não dermos nada para ela usar, ela vai procurar outra pessoa. Eu queria acreditar nela, mas aquela foto pareceu um tiro de alerta. 2 dias depois, eu estava esperando do lado de fora da Academia Westfield, para a carona das 15h30 de sempre, quando Lily apareceu sozinha. Ela entrou no banco de trás, mas em vez de sua saudação educada de sempre, ela se sentou em silêncio por um minuto inteiro. Onde está sua mãe? Perguntei. Consulta no dentista. Ela me pediu para te avisar que pegaria um táxi para casa. Mas algo na voz da Lily não me soou verdadeiro. Saí da fila de embarque e desembarque e segui em direção às torres Riverside Gate, observando-a pelo retrovisor. Lily, eu disse cuidadosamente. Está tudo bem em casa? Ela encontrou meus olhos no espelho. Por um momento, ela parecia bem mais velha do que 16 anos. Meus pais brigaram ontem à noite, ela disse baixinho. Eu os ouvi pelas paredes. O pai estava perguntando sobre a agenda dela, sobre onde ela tem ido, quem tem a levado para os lugares. Meu estômago gelou. O que ela disse a ele? A verdade. Que você é o motorista dela, que tudo passa pelo aplicativo, que é tudo profissional. Lily fez uma pausa. Mas ele não acreditou nela. Por que não? Porque a mãe tem estado diferente ultimamente, mais feliz. Ela cantarola quando está se arrumando de manhã. Ela sorri para o celular quando recebe mensagens. E o pai não é burro. Estávamos parados num semáforo vermelho. Virei para olhar a Lily de verdade. O que você está dizendo? Estou dizendo que você faz minha mãe feliz de um jeito que ela não era há anos. E isso assusta meu pai. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso me assusta também. Lily, não estou dizendo que você está fazendo algo errado. Dá para perceber que você se importa com ela e dá para perceber que você está tentando ser profissional. Mas se importar com alguém casado é complicado. O semáforo ficou verde. Olhei para a frente e comecei a dirigir de novo. Minha mente a mil. O que você quer que eu faça? Perguntei. Eu quero que você seja cuidadoso.
Porque se isso explodir, não somos só você e minha mãe que se machucam. É o negócio do meu pai, minha escola, nossa vida inteira, tudo o que construímos. O peso das palavras dela me cobriu como um cobertor pesado. Essa adolescente de 16 anos estava me pedindo para considerar consequências em que eu vinha tentando não pensar. Eu entendo, eu disse. Entende? Porque eu acho que você está se apaixonando por ela, e eu acho que ela está se apaixonando por você. E isso não é algo que se possa simplesmente ignorar. Quando paramos em frente ao Riverside Gate Towers, Lily hesitou antes de descer. Olha, para o que vale, ela disse baixinho, eu gosto de você. Você é bom para ela. Você ouve quando ela fala. Não a trata como se ela estivesse ali só para ser bonita e assinar cheques. Mas, mas às vezes ser bom para alguém significa ir embora antes de machucá-lo. Depois que Lily desapareceu no prédio, fiquei 20 minutos no carro, olhando para o meu celular. Eu tinha o contato de Victoria aberto, meu polegar pairando sobre o botão de ligar. Eu devia acabar com isso. Agora mesmo, antes que ficasse mais complicado. Antes que a foto de Nora se tornasse algo mais ameaçador. Antes que o aviso de Lily virasse uma profecia. Em vez disso, dirigi para casa e tentei me convencer de que poderíamos fazer isso funcionar, que poderíamos manter limites profissionais enquanto reconhecíamos a conexão entre nós. Eu estava mentindo para mim mesmo, e eu sabia disso. Na manhã seguinte, Victoria mandou uma mensagem às 7h15. Sem corridas hoje. Problemas de família. A mensagem era breve, profissional, mas algo nela parecia uma porta se fechando. Por 3 dias, não ouvi nada. Sem idas para o café da manhã, sem reuniões de diretoria, sem buscas na escola. Peguei mais corridas para o aeroporto para preencher o tempo, mas me vi passando pelo Riverside Gate Towers pelo menos uma vez por dia procurando o carro dela na garagem. No quarto dia, meu celular tocou às 20h47, o número de Victoria. Ethan. A voz dela estava trêmula, quase sussurrada. Eu preciso. Você poderia vir me buscar? É uma emergência. Claro. Onde você está? Entrada lateral. Por favor, seja rápido. Cheguei lá em 12 minutos. Victoria esperava nas sombras, vestindo jeans e um suéter, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Parecia que tinha chorado. O que aconteceu? Perguntei enquanto ela entrava no banco de trás. Marcos encontrou a foto. Nora mandou para ele diretamente. A voz dela estava oca. Ele não gritou, não me acusou de nada. Ele só arquivou, como evidência. Victoria. Ele tem me vigiado, checando meu celular quando estou no banho, perguntando a Javier sobre os carros que entram e saem, comparando minhas chegadas em casa com as corridas registradas no seu aplicativo. Senti um nó no estômago. O que você quer fazer? Eu quero desaparecer, ela disse baixinho. Eu quero entrar neste carro e dirigir até a estrada acabar. Encontrei os olhos dela no retrovisor. Mas não podemos. Não, não podemos. Ela ficou em silêncio por um momento. Mas podemos dirigir por um tempo. Não podemos? Apenas dirigir? Então, dirigi. Pelas ruas silenciosas da cidade adormecida, passando por lojas fechadas e estacionamentos vazios ao longo do rio onde as luzes se refletiam como estrelas espalhadas. Não falamos sobre Marcos ou Nora ou a foto. Não falamos sobre consequências ou limites ou o que faríamos amanhã. Apenas existíamos no espaço entre as luzes do painel e a suave música de piano, no silêncio que parecia mais seguro do que palavras. Finalmente, Victoria falou. Eu estive pensando no que você disse, sobre ser honesta, sobre quem eu sou agora. E, agora, sou uma mulher casada há 20 anos com um homem que me vê como um ativo em vez de uma pessoa. Sou uma mãe que ama a filha, mas teme estar dando um péssimo exemplo de como o casamento deveria ser.
Sou uma filantropa que se importa profundamente em ajudar os outros, mas se sente presa pela política e pelas expectativas. Ela fez uma pausa, então continuou mais baixinho. E agora, sou alguém que anseia mais por ver seu motorista do que por ver seu marido. Alguém que marca corridas desnecessárias só para ter uma desculpa para passar um tempo com alguém que realmente ouve quando ela fala. Minhas mãos apertaram o volante. Victoria! Eu sei. Eu sei que não podemos. Eu sei que isso é perigoso, egoísta e injusto para todos os envolvidos. Mas eu precisava dizer em voz alta. Só uma vez. Dirigimos em silêncio por mais alguns minutos antes de eu parar no mirante do rio. O mesmo lugar onde tivemos nossa primeira conversa de verdade, onde ela chorou no meu casaco, onde encostei minha testa na dela e cruzei uma linha que não podia mais voltar atrás. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Claro! Se as coisas fossem diferentes, se você não fosse casada, se não houvesse Lily para considerar, se Nora não estivesse tirando fotos e Marcos não estivesse vigiando cada um dos seus movimentos, o que você gostaria? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela não ia responder. Eu gostaria de descobrir o que é isso entre nós. Ela disse finalmente. Eu gostaria de ver se essa conexão que temos poderia se transformar em algo real e duradouro. Eu gostaria de acordar ao lado de alguém que sabe quem eu realmente sou e me ama mesmo assim. E no mundo real, com todas as complicações e consequências, no mundo real, quero proteger minha filha e preservar o que resta do meu casamento e evitar que você se machuque por causa das minhas escolhas. Virei-me para olhar para ela. E se eu estiver disposto a correr esse risco? Então, você não está pensando com clareza. A voz dela era suave, mas firme. Porque isso não é só sobre nós, Ethan. É sobre o futuro de Lily, os negócios de Marcos, seu histórico de motorista, sua capacidade de ganhar a vida. É sobre 20 anos de uma vida cuidadosamente construída que pode desmoronar se alguém descobrir que a senhora Victoria Hale tem sentimentos pelo seu motorista de aplicativo. As palavras pairaram no ar entre nós, como uma confissão e um adeus, tudo ao mesmo tempo. Então, o que fazemos? Perguntei. Somos mais espertos, mais cuidadosos, estabelecemos novas regras e nos apegamos a elas, não importa o que sintamos. Tipo o quê? Chega de corridas desnecessárias, chega de idas para o café ou viagens a boutiques que não são realmente sobre transporte. Buscas apenas na entrada lateral, só quando Javier não estiver de plantão. Áudio da câmera de painel sempre ligado, a menos que haja uma emergência legítima. Chega de conversas pessoais, a menos que estejam diretamente relacionadas à logística. Cada regra parecia uma pequena morte. E chega de momentos como este, ela acrescentou baixinho. Chega de passeios noturnos sem destino. Chega de mirantes no rio. Chega de honestidade sobre sentimentos que não podemos agir. Victoria! Me prometa, Ethan. Me prometa que vamos manter os limites, mesmo quando doer. Olhei para ela na luz fraca do painel, memorizando o rosto dela, o jeito que os olhos dela pareciam quando ela estava tentando ser forte. Eu prometo, eu disse, mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que nós dois estávamos mentindo para nós mesmos, porque algumas coisas não podem ser contidas por regras e limites. Algumas conexões são profundas demais para serem gerenciadas por protocolos profissionais. Ainda assim, pelas 2 semanas seguintes, tentamos. Victoria só marcava corridas para necessidades legítimas de transporte, buscas na escola, reuniões de diretoria, o evento de caridade ocasional. Nossas conversas ficavam no nível superficial. Tempo, trânsito, as inscrições de Lily para a faculdade. Eu mantinha o áudio da câmera de painel ligado o tempo todo e registrava cada quilômetro no meu aplicativo. Para quem observasse,
Parecíamos exatamente o que afirmávamos ser: um motorista profissional e sua cliente mantendo limites apropriados, mas eu podia sentir a tensão crescendo, no jeito que a voz de Victoria mudava quando ela dizia meu nome, no jeito que os olhos dela demoravam nos meus pelo retrovisor, no jeito que ela tocava distraidamente o lenço de seda em volta do pescoço quando estava pensando em algo que não podia dizer em voz alta. O ponto de ruptura veio em uma tarde de quinta-feira em novembro. Eu estava esperando do lado de fora da Westfield Academy para a busca habitual quando Victoria saiu da escola parecendo abalada. Dirija, ela disse ao entrar no banco do passageiro. Apenas dirija para algum lugar tranquilo. Victoria, nós combinamos. Lily está grávida, ela disse, me interrompendo. 16 anos e grávida, e ela acabou de me contar na frente da orientadora pedagógica dela como se fosse uma tarefa de casa que esqueceu de entregar. As palavras me atingiram como um golpe físico. Saí da fila de busca e segui em direção à zona industrial da cidade, onde haveria menos carros e testemunhas. De quanto tempo? 12 semanas. Ela sabia há um mês e não me contou. Não contou a ninguém, exceto ao garoto, que, a propósito, é o filho de 18 anos de um dos maiores clientes de Marcos. Meu Deus! Ela quer ter o bebê, quer adiar a faculdade por um ano, casar, brincar de casinha com um garoto que nunca teve um emprego de verdade na vida. Victoria olhava pela janela, a voz oca. E a pior parte é que nem consigo ficar realmente chateada com ela, porque me vejo na idade dela, fazendo escolhas baseadas no que os outros esperavam, no que parecia certo por fora, em vez do que eu realmente queria. Entrei em um estacionamento vazio atrás de uma fábrica fechada e desliguei o motor. O que você vai dizer a Marcos? Eu não sei. Ele vai querer lidar com isso de forma discreta, silenciosa. Provavelmente tentará comprar a família do garoto ou arranjar algo que proteja a reputação de ambas as famílias. E o que você quer? Ela se virou para me olhar pela primeira vez desde que entrou no carro. Quero que minha filha seja feliz. Quero que ela faça escolhas porque são certas para ela, não porque são convenientes para todo mundo. Eu quero. A voz dela falhou. Quero que ela seja mais corajosa do que eu fui. Sem pensar, estendi a mão e peguei a dela. Os dedos dela estavam frios, tremendo. Ei, eu disse baixinho. Ela vai ficar bem. Vocês vão dar um jeito nisso. Será? Porque agora parece que tudo está desmoronando. Lily está grávida, Marcos está desconfiado, Nora está vigiando cada um dos meus movimentos, e eu estou sentada em um estacionamento de mãos dadas com meu motorista como um clichê de romance. Mas ela não tirou a mão. Victoria. Não consigo mais fazer isso, Ethan. Não consigo fingir que o que está acontecendo entre nós é apenas cortesia profissional. Não consigo continuar mentindo para mim mesma sobre o que sinto quando você é a única pessoa na minha vida que me vê como algo além de um papel a ser desempenhado. O que você está dizendo? Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para nossas mãos unidas. Estou dizendo que, quando recebi aquela ligação da escola hoje, você foi a primeira pessoa com quem eu quis falar. Não Marcos, nem minha irmã, nem nenhum dos meus amigos do conselho de caridade. Você. Victoria. Estou dizendo que tenho 44 anos e estou apenas agora aprendendo como é ser compreendida por outra pessoa. Ter alguém que ouve quando eu falo. Sentir-me vista e valorizada por quem eu sou em vez do que represento. Ela olhou para mim, com lágrimas nos olhos. E estou dizendo que acho que estou me apaixonando por você, e não sei o que diabos fazer a respeito. As palavras pairaram no ar entre nós como uma ponte que não podíamos atravessar e não podíamos ignorar. Apertei a mão dela, sentindo o peso de tudo o que não podíamos dizer, tudo o que não podíamos ter. Estou me apaixonando por você também, eu disse baixinho. Já faz semanas, talvez desde aquela primeira noite na chuva.
Sentamos ali, no silêncio do estacionamento vazio, de mãos dadas sobre o console central como adolescentes com medo de serem pegos. O relógio do painel marcava 16h23. Em algum lugar da cidade, Marcos provavelmente estava checando o relógio, imaginando onde sua esposa e filha estavam. Em algum lugar, Nora provavelmente estava monitorando as câmeras de segurança do condomínio, procurando evidências de algo impróprio. Mas naquele momento, nada disso importava, porque pela primeira vez na vida, Victoria Hale estava sendo completamente honesta sobre o que ela queria. E o que ela queria era eu. O que fazemos agora? Perguntei. Eu não sei, ela sussurrou. Eu realmente não sei.